Olá, uma boa noite para você, uma boa noite de segunda-feira, né? Estamos começando mais um estudo da nossa EBD, da Escola Bíblica Discipuladora. Eu queria começar dizendo que é um prazer estar aqui servindo a Deus e servindo vocês através dessa live. E é importante a gente falar, você que tem acompanhado os nossos estudos, né, que ao longo de algumas semanas nós estudamos sobre o livro de Apocalipse. E aí a gente tirou aquelas dúvidas, né, que muita gente tinha aquela ideia de que o livro de Apocalipse era um livro de terror, mas na verdade a gente viu que era um livro de esperança. Mas eu quero te dizer nesta noite que a partir de hoje a gente vai estar dando início a uma nova temporada. A partir de hoje a gente vai estar estudando sobre a supremacia de Cristo. E nós estaremos estudando dois livros, o livro de Levítico, no Antigo Testamento, e o livro de Hebreus, no Novo Testamento. Para quem não me conhece, né, algumas pessoas eu acho que não me conhecem, eu me chamo Julian Viano, sou aqui membro da Primeira Igreja Batista em Arraial, sou professor da EBD, só que antes da pandemia eu estava trabalhando na classe Team, mas aí eu fui desafiado a estar dando essa aula inaugural, né, do livro de Levítico e Hebreus, e vamos fazer isso para a honra e glória do Senhor. Vamos começar orando, gente, porque EBD a gente tem que começar com aquela oração, né? Vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje, agradeça ao Senhor por esta oportunidade que você está tendo de aprender mais sobre a palavra dEle, de se aprofundar mais no conhecimento dEle. Vamos agradecer a Deus. Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos dá essa oportunidade de aprendermos mais sobre a Tua palavra. A gente quer te agradecer pela supremacia de Cristo, e nós sabemos que o Senhor falará profundamente aos nossos corações. Por isso nós queremos te pedir nesta noite, para que o Senhor possa falar conosco de uma maneira muito clara. Nós te pedimos essa compreensão, Espírito Santo, venha nos ajudar a compreender a Tua palavra, e que nós possamos sair deste momento de estudo, completamente transformados pelo Senhor. Em Teu nome que nós oramos, Jesus, já agradecidos, porque nós sabemos que você fará muito mais daquilo que a gente imagina. Te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pessoal, é o seguinte, né? Como a gente já falou, a gente vai estudar Levítico e Hebreus, mas existe uma professora do livro de Pentateuco, Renata, vocês vão conhecer ao longo das semanas. E aí, durante as conversas, né, dos corredores, porque a gente sempre conversa, ela chegou e falou assim, gente, não tem como falar sobre um livro do Pentateuco, falar sobre Levítico e não citar um livro anterior. Renata, eu te entendo, porque realmente não tem como, gente. Um livro complementa o outro. Então, a gente vai começar a aula de hoje falando um pouquinho do livro de Êxodo, que é o livro que antecede o livro de Levítico, para a gente poder entender um pouquinho como é que funciona. Para a gente começar, de fato, a nossa aula, existe um quadro dentro da classe DBD que eu inventei, que se chama Novelão. Quem é meu aluno sabe. O que é esse novelão? É aquele quadro onde a gente se situa onde a gente está pisando, porque é importante a gente saber a ordem das coisas, né? Do como que a ordem foi acontecendo. Então, se você está fazendo alguma coisa, eu te convido a prestar atenção agora neste novelão, que ele é bem rapidinho, dura uns 30 segundos, 1 minutinho no máximo, só para a gente entender o contexto da nossa aula de hoje. A gente começa o nosso novelão falando sobre aquele episódio lá dos israelitas que atravessaram o Mar Vermelho. Vocês lembram dessa história, né? Os israelitas atravessaram e aí a Bíblia fala, né, que o mar se abriu e aí os israelitas passaram naquele caminho que estava completamente seco, olhavam para o lado, aquela parede com os peixes, né? Enfim, a gente começa nessa história. E aí depois a gente vê que Deus providencia o maná e as codornas. Logo em seguida, Deus faz uma aliança ao pé do Monte Sinai, e aí tem toda aquela história dos 10 mandamentos. E aí chega um momento que Deus diz a Moisés o seguinte, que era o povo que comandava, né? Era o homem que comandava, perdão. Deus diz a Moisés o seguinte, Moisés, eu preciso que você fale agora com o povo de Israel, que o povo de Israel vai ter que fazer uma tenda sagrada para que eu possa habitar no meio do povo. Olha que promessa linda que Deus fez, né? Mas aí o povo se boicotou, porque logo na sequência tem aquela história do bezerro de ouro, Deus ficou super irado com o povo de Israel, Moisés começou a interceder a favor do povo, e aí Deus, né, resolveu dar mais uma chance para o povo de Israel, então mandou que o povo saísse, né, do Monte Sinai,
E enquanto isso, lembra que eu falei que Deus tinha falado para o povo construir a tenda? Enquanto essa construção não começava de fato, Deus falava com o povo através de Moisés. Então existia a tenda do encontro, e ali Moisés falava com Deus, Deus falava com Moisés, e Moisés dava o recado para o povo. Deus renova então a aliança com o povo de Israel, e logo na sequência o povo constrói a tenda da presença de Deus, que é o famoso tabernáculo. Agora eu digo para vocês o seguinte: fiquem agora com o capítulo de hoje. Vocês viram que neste resumão, neste novelão, momento novelão, a gente deu um panorama, né? E a gente terminou com a construção da tenda, né, sagrada, que é o tabernáculo. Então a gente precisa entender algumas razões para a construção deste tabernáculo. A primeira razão é antecipar as glórias que viriam depois. E isso aconteceu através da vinda de Jesus Cristo, né, aqui na terra. Lembra que eu falei que o tabernáculo ele representava a presença de Deus no meio do povo de Israel? Pois é, quando Jesus veio aqui na terra, ele não é chamado como Deus Emanuel, Deus conosco. Então Deus estava, né, no nosso meio também através de Jesus. Então o tabernáculo ele antecipava essa glória que viria futuramente, que começou com a vinda de Jesus. Uma outra razão é para ensinar o conflito entre a santidade de Deus, era para dizer que Deus era santo e que o homem ele era pecador. É importante a gente saber isso também. Uma outra razão é para estabelecer um lugar de fato de adoração e de devoção, né, de louvor a Deus. Era um lugar específico, tabernáculo era um lugar específico, onde a galera louvava, né, onde o povo israelita louvava e engrandecia o nome de Deus. E uma outra razão para a gente entender essa construção do tabernáculo é que ele também ordenava um lugar para os sacrifícios serem feitos. E esses sacrifícios eram para promover, né, os pecados perdoados, né, para perdoar os pecados do povo de Israel, e aí, de fato, ter aquela garantia também da presença de Deus no meio do povo. Já que a gente já viu essas razões para estudar o tabernáculo, agora a gente precisa saber como é que ele funcionava. Vai ser algo bem breve. A gente preparou uma imagem. Vamos rodar a imagem para a gente entender como é que funcionava o tabernáculo? É o seguinte: primeiro, é importante a gente saber que existiam vários tipos de ofertas, né? Existiam vários tipos de festas, as coisas iam acontecendo, então é importante a gente saber isso na hora de estudar como é que o tabernáculo funcionava. E aí, como é que era? Vamos dar um exemplo de uma oferta que era para o perdão dos pecados. Vocês estão vendo a imagem aí? Olha, a pessoa chegava, né, a pessoa chegava com um sacrifício. E tinha que entregar um sacrifício perfeito, um animal perfeito, sem mancha. E este animal, ele era entregue para o sacerdote. E é interessante a gente falar quem que trabalhava de fato no tabernáculo, né? Porque quem trabalhava no tabernáculo eram os sacerdotes, né? E detalhe, os sacerdotes, eles faziam parte da tribo de Levi. Todos os sacerdotes faziam parte da tribo de Levi. Então, para trabalhar no tabernáculo, primeiro, uma coisa muito importante, deveria ser sacerdote e pertencer à tribo de Levi. Então, a pessoa chegava com o animal, sem mancha, entregava ao sacerdote, e aí este sacerdote fazia o sacrifício do animal, né? Deveria ser um animal sem mancha, porque os pecados daquela pessoa seriam transferidos para aquele animal sem culpa. E aí o sacerdote fazia o sacrifício, logo em seguida ele tinha que lavar as mãos, lavar os pés, ele tinha que se purificar para de fato entrar na tenda sagrada. Então a gente tem uma outra imagem que a gente vai estar vendo como é que funcionava, né, dentro desta tenda sagrada, dentro deste tabernáculo. Essa imagem aí que vocês estão vendo é uma imagem que dá para a gente ver como que era a parte de dentro, né? Mas na verdade o tabernáculo ele era todo coberto. Não tinha como ninguém ver essa imagem aí que vocês estão tendo a oportunidade de ver. E aí a gente pode reparar que dentro do tabernáculo, no interior do tabernáculo, existiam dois lugares, né, duas salas. A primeira sala é o lugar santo. E o que tinha dentro deste lugar santo? Né? Uma mesa com os pães da proposição, um candelabro e um altar de ouro para os incensos, que era aquele local de oração. E somente o sacerdote que podia entrar
neste local. E aí, depois do lugar santo, a gente tinha o lugar santíssimo, né? O tabernáculo contava com o lugar santíssimo. E o que tinha dentro desse lugar? Lembrando, pessoal, que o lugar santíssimo também pode ser chamado de Santo dos Santos, tá bom? É uma outra versão que a gente pode falar aqui também. Dentro do lugar santíssimo, tinha a Arca da Aliança. E o que representava a Arca da Aliança? Representava a presença de Deus. E lembra que eu falei que dentro do lugar santo somente os sacerdotes podiam entrar? Pois bem, no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote que entrava. Conseguiram entender que existe toda uma questão de hierarquia? Então, no lugar santo, somente os sacerdotes, no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote que podia ter acesso a este local. E é interessante a gente falar isso, tá bom? E detalhe que o sumo sacerdote, ele só entrava uma vez ao ano no lugar santíssimo para fazer a expiação, né, dos pecados de todo o povo. Ele entrava, né, para representar o povo. E aí, já que a gente está numa aula de EBD, vou te convidar a abrir a sua Bíblia. Vamos abrir a Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, versículo 24. Vamos ver o que a palavra de Deus, lá no Novo Testamento, nos fala a respeito do Velho Testamento, que a gente viu rapidamente aqui, sobre essa questão do tabernáculo. Hebreus 9, 24, diz o seguinte: Cristo não entrou num lugar santo feito por seres humanos, que é a cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor. Olha que lindo, gente, o Novo Testamento falando do Velho Testamento. Não é isso? O texto que a gente leu agora fala o seguinte, que o tabernáculo terreno, ele foi construído por mãos humanas, né? Mas, na verdade, o tabernáculo terreno, ele era apenas uma cópia do verdadeiro, porque a Bíblia nos afirma isso, que Jesus, ele entrou no tabernáculo verdadeiro, ele entrou no céu, ele foi o próprio sacrifício, e ele foi o sumo sacerdote também, e ele intercede, né, em nosso favor, exatamente como o sumo sacerdote fazia naquela época. E é importante a gente falar que Deus arquitetou todo o tabernáculo. E por que eu estou dizendo isso, né? Porque tudo que existia dentro do tabernáculo foi instruído por Deus. Deus ia falando com Moisés, e Moisés ia dando os direcionamentos para o povo fazer, né? Para aquilo que o povo deveria fazer. E tudo, gente, em obediência. Gravem esta palavra, porque esta palavra chamou muito a minha atenção enquanto eu estava estudando, né, preparando o estudo. Porque existe um caminho muito bonito entre o altar do sacrifício, que é aquele altar, né, onde o sacerdote fazia o sacrifício do animal perfeito, até a Arca da Aliança, que ficava dentro do lugar santíssimo, né, dentro dos Santos dos Santos. Se você fizer uma imagem aérea, como se fosse um drone, né, olhando assim de cima para baixo, a gente vai ver uma imagem muito bonita. E eu queria estar compartilhando essa imagem com vocês. A gente pode conferir a imagem. Olha só o que formava, gente, uma cruz. E por que eu pedi para vocês gravarem a palavra obediência? Olha que bacana, o povo obedeceu a Deus, o povo obedeceu todas as coordenadas que Deus foi mandando, né, que Deus foi orientando, e Deus, ele é perfeito. Lá no passado, ele já sabia o que iria acontecer, e olha só onde ele mandou posicionar cada objeto do tabernáculo. Tinha um lugar específico, e olhando de cima, esses objetos, né, eles formam a imagem de uma cruz. Olha só que incrível. E aí eu quero te perguntar algo nessa noite. Será que você tem obedecido a Deus? Será que quando Deus manda você fazer alguma coisa, quando Deus começa a te orientar, a te apresentar aquilo que você deve fazer, será que você obedece a Deus? Porque Deus é perfeito. Ele consegue ver além do que a gente vê. Olha lá no passado, Jesus já estava lá no Velho Testamento. Deus orientou para que todos os objetos estivessem posicionados, e os objetos indicavam uma cruz. A cruz que Jesus morreu, a cruz que Jesus nos libertou, né, de todo o pecado, através do sangue dele derramado lá.
Então, quero te fazer essa pergunta. Quando Deus te direciona a fazer algo, você obedece a Deus? Ou você faz diferente? Imagina se o povo posicionasse, né, os objetos de maneira diferente. Não iria formar o desenho de uma cruz, não é verdade? Então, quero te encorajar nesta noite a obedecer a Deus. Quando Ele te pedir para fazer algo, faça. Obedeça ao Senhor, porque Ele sabe o que é melhor, Ele enxerga além e Ele vê aquilo que você não vê. Vamos dar sequência? E é interessante a gente citar o seguinte também, que o Velho Testamento, como a gente já viu, né, ele se conecta demais com o Novo Testamento. O livro de Levítico, né, nos apresenta uma série de coisas, né, o livro, né, dos livros do Velho Testamento, e tudo aquilo se complementa com o Novo Testamento, quando Jesus veio à Terra. Olha só, o livro de Êxodo, ele termina com a seguinte pergunta: onde Deus está? Deus estava no meio do povo, com um tabernáculo, que representava a presença de Deus, né, no meio do povo. E o livro de Levítico, livro de Êxodo, termina com a pergunta: onde Deus está? E o livro de Levítico começa com a pergunta: como que Deus quer ser adorado? Como Ele deseja ser adorado? Sabe por que isso, gente? Porque o livro de Levítico é um conjunto de leis referentes aos levitas, né? Um conjunto de leis referentes aos levitas e aos serviços que eles tinham que fazer. E o livro de Levítico, ele apresenta uma mensagem principal que eu queria estar compartilhando com vocês. A mensagem principal do livro de Levítico é a seguinte: o acesso a Deus só é feito através de um sacrifício, né, com sangue derramado, não é verdade? E também exige a santidade, o próprio Deus exige a santidade do adorador. Então, para você chegar até a Deus, olha só o que o livro de Levítico nos fala, a mensagem dele. A gente só consegue chegar até a Deus através de um sacrifício com sangue derramado. E Deus exige da gente a santidade, porque Deus é santo. Deus é santo e exige santidade do seu povo. E aí a palavra-chave do livro é a redenção. O povo de Israel não foi liberto, né, da escravidão do Egito. Deus não foi orientando o povo, direcionando o povo para o que eles tinham que fazer? Pois é. E os pecados do povo também não eram perdoados, né, através dos sacrifícios de Jesus, dos sacrifícios que eram feitos no tabernáculo? Pois bem, quando Jesus veio, ele nos libertou. Ele não foi o próprio sacrifício e ele também não foi o próprio sumo sacerdote. Então tudo se conecta. E é interessante a gente falar isso, a redenção. A redenção está presente tanto no livro de Levítico, como também no livro de Hebreus, porque os dois se relacionam. Nós teremos, ao longo dessa série de estudos, né, desses livros, né, da junção, desses livros falando sobre a supremacia de Cristo, uma série de estudos que irão falar pausadamente, com mais profundidade, né, a respeito de alguns temas. Mas eu queria apresentar para você um cronograma rapidinho do livro de Levítico, aquilo que a gente vai estudar ao longo dessas aulas. Vamos analisar rapidinho os primeiros capítulos? Vamos ver a imagem aí que a gente preparou? Porque dos capítulos de 1 até o capítulo de número 7, dentro do livro de Levítico, a gente vai encontrar as leis referentes às ofertas. E aí, dando sequência, né, a este estudo, dos capítulos de número 8 até os capítulos de número 10, você vai encontrar dentro do livro de Levítico as leis referentes ao sacerdócio. E aí, dos capítulos de número 11 até os capítulos de número 22, a gente encontra as leis referentes à purificação. E aí, dando sequência, né, nos próximos capítulos, aqueles de número 23, né, e o 24 também, do capítulo 23 e o 24, a gente vai encontrar as leis referentes às festas. E aí, para concluir o livro de Levítico, entre os capítulos 25 até o capítulo de número 27, você vai encontrar, né, a gente pode encontrar as leis referentes à terra. E é muito importante citar o seguinte, que tudo o que existe no livro de Levítico
tem um significado. Durante esta semana, vou contar um testemunho para vocês. Durante esta semana, eu estava conversando com uma amiga minha que resolveu estudar o livro de Levítico. Né, já que a gente vai estudar, né, na EBD, ela falou assim, vou começar a ler o livro para saber do que se trata. Nunca parei para ler. E aí ela falou assim, Julião, o livro de Levítico é meio que bem complicado, né? Tipo, são muitas ofertas, são muitos sacrifícios, já começa com faça isso, faça aquilo, assim dessa forma. Mas é importante a gente citar que tudo tem um significado. Eu quero te encorajar nessa noite a começar a olhar o livro de Levítico com outros olhos, porque tudo tem um significado. Como, por exemplo, todas as vezes que o livro de Levítico fala de sacrifício, o que isso quer dizer? O que o sacrifício quer dizer? Significa o quê? Uma forma de adoração a Deus. E aí, você tem adorado a Deus? Qual tem sido o seu sacrifício nos dias de hoje? O que você tem feito de sacrifício, né, como forma de adorar, de manifestar a sua adoração a Deus? Quando o livro de Levítico também fala sobre o holocausto, o que isso significa? Significa uma consagração inteira, uma consagração completa. Você tem se consagrado a Deus? Você tem entregado a sua vida totalmente aos pés do Senhor? Você tem feito um holocausto, né, que é uma vida totalmente consagrada ao Senhor? E uma outra coisa que o livro de Levítico fala, só estou dando alguns exemplos, tá, gente? Até porque lá na frente vocês verão coisas mais profundas, outras coisas que existem dentro do livro de Levítico. Mas, por exemplo, a gente também vai encontrar no livro uma oferta pacífica. O que significava a oferta pacífica? Era quando o ofertante chegava e entregava ao sacerdote uma comida, né? E esta comida ela era comida pelo sacerdote, né, metade pelo sacerdote e metade pelo ofertante. O que isso significa? A comunhão de Deus com os homens. Olha só que interessante, olha só que coisa rica, não é verdade? Então vamos lá, entrando no livro de Hebreus, né, a gente já entrando no livro de Hebreus, é importante a gente citar o seguinte, né, alguns até chamam o livro de Hebreus como o Levítico do Novo Testamento, porque a epístola ela é cheia de ensinos sobre a doutrina da supremacia de Cristo. Porque Jesus, ele é maior do que todos os outros sacerdotes. Lembra que eu falei para vocês que o sacerdote, ele tinha que pertencer à tribo de Levi? Então, existiam algumas regras para a pessoa ser sacerdote. A pessoa tinha que pertencer, né? O homem tinha que pertencer à tribo de Levi, e ser da linhagem de Arão. Mas a Bíblia nos fala que Jesus, ele não era da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá. E Jesus também não era da linhagem de Arão. A Bíblia nos diz que Jesus ele era da linhagem de Melquisedeque. Mas o que isso significa? Nas próximas aulas você vai saber. Mas a Bíblia nos diz que Jesus ele é superior a todos os outros sacerdotes. Uma curiosidade muito interessante que a gente pode estar comentando aqui é a seguinte: lá antigamente, quando tinha um sacerdote, ele era nomeado sacerdote, quando ele morria, uma outra pessoa vinha substituir esse sacerdote, né? Porque o trabalho não podia parar. Jesus, além dele ser filho de Deus, além dele se oferecer como sacrifício, porque a gente vai ver que Jesus é o Cordeiro de Deus, além de Jesus se oferecer como sacrifício, ele também foi o nosso sumo sacerdote, porque ele entrou no lugar santíssimo, ele morreu, ele ressuscitou e ele está à direita do Senhor, né, à direita de Deus, intercedendo em nosso favor. Então, assim, Jesus ele é superior a todos os outros sacerdotes. E o livro de Hebreus, né, a carta aos Hebreus, nos fala disso. Dando continuidade, algumas curiosidades que são muito interessantes, é que o autor, né, do livro, da carta, né, aos Hebreus, é um autor desconhecido. Ainda existe uma coisa muito misteriosa a respeito de quem escreveu esta carta. Mas existe uma expressão-chave no livro, né, na carta, que é a supremacia de Cristo. E é isso que a gente vai estudar ao longo das semanas, né, que irão passando. E aí, o versículo-chave do livro de Hebreus é Hebreus capítulo 8, verso 6. Vamos ver qual é o versículo-chave desta carta maravilhosa
e sensacional que o Senhor fala imensamente aos nossos corações? Hebreus capítulo 8, verso de número 6, diz o seguinte: mas de fato, Jesus foi encarregado de um serviço sacerdotal que é superior aos dos sacerdotes, pois a aliança que ele conseguiu é melhor porque ela se baseia em promessas de coisas melhores. Você pode glorificar a Deus aí, de onde você estiver, no seu sofá, na sua casa, com a sua família. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Olha só o que a palavra de Deus nos assegura. Jesus, ele foi o sacerdote perfeito. E ele foi o sacrifício perfeito. Ele fez tudo aquilo que se fazia lá no tabernáculo. Ele não pulou nenhuma etapa. E aí, o público-alvo. Qual era o público-alvo da carta destinada aos hebreus? Tudo indica, tá bom, gente, que o público-alvo, né, que essa carta ela era endereçada a um grupo de judeu-cristãos. Que grupo seria esse? Né? Eram homens com um certo nível intelectual, eles já tinham conhecimento intelectual, eles já eram convertidos, mas eles estavam passando por perseguições. Tá legal? Então, a própria epístola, né, lá na frente, ela vai falar o seguinte: olha, eu não vou falar mais o básico para vocês, porque o básico vocês já deveriam saber. Porque já era um tempo, lembra que eu falei que eles já tinham sido convertidos e que eles já tinham um certo nível intelectual? Já era tempo deles estarem ensinando para as outras pessoas. Já era o tempo deles estarem encorajando as outras pessoas, né, deles estarem sendo exemplo na vida de outras pessoas. Mas eles não estavam fazendo isso. O grupo não estava fazendo isso. Muitos deles estavam indicando o seguinte: eles até pareciam estar resolvidos, né, a voltar às práticas antigas, a voltar às práticas do judaísmo. Então, esta carta aos hebreus é uma exortação para que esses crentes perseguidos, né, continuem firmes na graça de Jesus Cristo, que é o superior a todos os sacerdotes. Agora, fazendo um paralelo com a nossa vida atual, será que você se encontra dentro do grupo para onde a carta de Hebreus foi escrita? Será que você já é convertido, já tem um certo conhecimento da palavra de Deus? Vem à igreja todos os domingos, agora com a pandemia, liga o computador todos os domingos, né? Acessa os nossos cultos no celular todos os domingos, todas as quartas. Na época, quando não tinha pandemia, vinha, botava a Bíblia debaixo do braço, tinha um certo conhecimento intelectual, mas aí quando você é perseguido, você resolve abandonar a prática cristã e a voltar à sua natureza antiga. Será que você se encontra dentro desse perfil? Eu quero te dizer nessa noite o seguinte: se você tem sido perseguido, não tente voltar às práticas antigas. Entenda que Jesus, ele foi o sacrifício perfeito. E ele quer ter um relacionamento com você. Ele te convida a vestir a natureza dele, que é uma nova natureza. Ele te convida a abandonar a sua antiga natureza, seu velho homem, e a se vestir com a natureza dele, que é uma natureza nova, uma natureza limpa, uma natureza imaculada, no caso. Então, como que você tem se comportado nestes últimos dias? Eu sei que a aula de hoje, no caso, já está chegando ao fim, e eu sei que talvez você tenha falado assim: nossa, é muita informação. O livro do Antigo Testamento, acho que vai ser difícil de compreender. Talvez você tenha parado um pouquinho, não tenha conseguido anotar, né, muitas coisas que foram ditas. Se você não conseguiu, a live vai estar disponível no YouTube, disponível na nossa página do Facebook também. Você vai poder conferir depois, anotar aquilo que você não conseguiu anotar. Mas se você deixou, eu não posso deixar passar uma coisa muito importante nesta aula. Você precisa entender o seguinte: se de tudo você não entendeu nada de hoje, mas em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida que o Espírito Santo vai te fazer entender e compreender tudo aquilo que foi falado. Se você não conseguiu entender nada de hoje, de uma coisa você não pode esquecer: que Deus é santo e que Ele exige santidade do seu povo. Deus exige santidade do seu povo porque Ele é santo. A Bíblia diz que Deus falou: sede santos porque eu sou santo.
o Senhor nos convida a uma vida de santidade, a uma vida de intimidade. Não é lindo a gente poder ver lá no Velho Testamento que Deus falava, Deus dava as coordenadas, o povo obedecia, e tudo era feito de uma maneira excelente. É lindo, né? Pois é, mas o povo obedeceu a Deus nesse quesito. Obedeça ao Senhor. Entenda que Ele quer o melhor para você, Ele sabe aquilo que é o melhor para você, e Ele exige que você viva uma vida de santidade. E viver uma vida de santidade não é algo que você faz isso sozinho, não. Você precisa da ajuda do Espírito Santo. Por isso, peça ao Espírito Santo para que Ele possa te ajudar a viver em santidade, a viver em obediência a Deus, a viver de uma forma que o Senhor se agrade da sua vida, que o Senhor se alegre da sua vida. Peça, Senhor, esta orientação ao Espírito Santo de Deus. Como eu disse, a aula de hoje já está chegando ao fim, mas esta apenas foi uma aula inaugural, uma aula de início. Eu quero te convidar a estar conosco durante as próximas semanas, lembrando que as nossas aulas da EBD, né, da Escola Bíblica Discipuladora, sempre acontecem às segundas, às 7h30 da manhã. Separa esse horário aí na sua agenda. Não marca compromisso segunda que vem, não. Marca esse compromisso com a gente da EBD. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esta oportunidade rica e maravilhosa que a gente tem de se comunicar com o Senhor, de falar com Ele. Lembra que antigamente lá no tabernáculo era o sacerdote, né, no altar de incenso, que fazia a oração a Deus? Hoje em dia, a gente pode fazer essa oração. Hoje em dia, a gente pode adorar ao Senhor, a gente tem livre acesso para adorar ao Senhor. A gente tem esse livre acesso. Então, não esqueça, a aula na semana que vem começa às 7h30 da noite, tá bom? Às 19h30, segunda-feira, tá bom? Todas as nossas aulas da EBD, às 7h30. Vamos agradecer a Deus? E eu queria te convidar nessa noite, na hora que você estiver agradecendo, glorificar a Deus por essa liberdade que você tem de agradecer. Que bom que hoje em dia você não precisa chegar com um animal perfeito, entregar para o sacerdote, fazer com que o sacerdote lave as mãos, os pés, entre no lugar santo por você, faça a oração por você. Hoje em dia você pode fazer isso. E às vezes a gente não dá o valor necessário, né? Então agradeça ao Senhor porque você tem esta liberdade, porque você pode orar, porque você pode falar com Deus. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer por esta aula. Nós queremos te agradecer porque o Senhor, eu tenho certeza absoluta que o Senhor falou imensamente aos nossos corações. E eu digo isso em relação até mesmo à minha vida, porque antes de estar aqui falando tudo isso, o Senhor falou ao meu coração. E como foi lindo aprender contigo ao longo desses dias. Como foi lindo poder ouvir a tua voz, poder entender aquilo que você estava querendo falar, poder entender como é que funcionava no passado, como é que Jesus foi perfeito, como é que Jesus cumpriu tudo aquilo que tinha no Velho Testamento. Como foi lindo, Deus, aprender mais de Ti. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Nós queremos mais. Eu digo por mim, eu quero aprender mais. Eu quero aprender mais sobre a Tua supremacia. Eu quero te dizer que eu te amo mais que tudo. Me ajude a fazer todos os dias oferta de sacrifício, como uma forma de adoração, de manifestar a minha adoração para Ti. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque Jesus, Ele é o plano perfeito. E Ele cumpriu tudo aquilo que estava registrado, tudo aquilo que está registrado no Velho Testamento. Muito obrigado porque tudo se conecta, porque Jesus é o caminho que nos leva até Deus. Nós queremos te agradecer porque Jesus é o sacrifício perfeito e é o Cordeiro de Deus. Glórias a Ti, Senhor, nós rendemos graças a Ti, que o nosso coração possa Te agradecer todos os dias por isso. Em Teu nome que nós oramos, Deus, desde já super agradecidos, porque nós sabemos que Você vai fazer infinitamente mais daquilo que a gente imagina e daquilo que a gente pensa. Muito obrigado, Jesus, esteja conosco durante esta semana
e que nós possamos entender a cada dia um pouquinho mais da supremacia de Cristo Jesus. Que Ele possa ser o centro das nossas vidas. Muito obrigado. Em Teu nome que nós oramos, Jesus, agradecidos. Amém e amém. Lembrando, pessoal, que na semana que vem, só para lembrar, às 19h30, de segunda-feira, às 19h30, não é isso? A gente vai ter um outro estudo baseado nos livros de Levítico e no livro de Levítico e no livro de Hebreus, né? Destes dois livros que constam na Bíblia. E na semana que vem, já vou dar um spoiler para vocês. Já vou adiantar o tema do estudo da semana que vem. Na semana que vem, a gente vai aprender sobre a graça de Deus e o que o pecado nos custa. Então, já anota aí o compromisso para a semana que vem, 19h30, segunda-feira, vamos estudar sobre a supremacia de Cristo. Foi um prazer estar com vocês e eu espero que o Espírito Santo tenha falado de uma maneira muito profunda ao seu coração, assim como ele falou ao meu. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau e até a próxima.